Estamos de volta com o terceiro bloco do Eleições 2016, debate na Clube. Este debate que conta com o patrocínio exclusivo de supermercados Aquilante Loja 1 e 2 e também do Alto Posto Aquilante. Também contamos com o apoio de Espaço Verde Paisagismo da Flávia Além, eles que atendem no 3662-8848 e também no celular 99602-7853. O debate também conta com o apoio de Marcenaria Ferrão, que providenciou esses belos móveis para que fizéssemos o debate. Marcenaria Ferrão tem móveis planejados, esquadrias em geral, projetos computadorizados em 3D. Marcenaria Ferrão, na Rua Pascoal Bolini 383, atende também no telefone 3662-4866. E o nosso abraço todo especial também ao pessoal da Dr. Web Consulting, o Bira e o Júlio, que estão fazendo com que a nossa transmissão pelo nosso site também esteja redondinha e ok. Vamos seguindo então aqui nesse terceiro bloco. Nós continuamos com o bloco de embate direto entre os candidatos. E o segundo candidato a fazer as suas perguntas é o candidato Parraguinha. Por favor, candidato, dirija-se ao púlpito. Lembrando uma vez mais que ele tem direito a escolher 2 oponentes para debater com pergunta, resposta, réplica e tréplica. Candidato, o senhor pode escolher o primeiro oponente. É o Ayrton. Por favor, candidato Ayrton, dirija-se ao púlpito para que possamos iniciar aí o debate. O candidato Parraguinha tem o tempo de 1 minuto para realizar a sua pergunta. Pode começar, candidato. Candidato, no ano de 2013, como vereador que estou hoje no mandato, foi enviado pela prefeita municipal um projeto de reclassificação fiscal. Ou melhor dizendo, para quem nos acompanha, o aumento de IPTU, que chegou em alguns bairros até 400% de aumento. Nas caminhadas pelos bairros, nós vemos a dificuldade da população em pagar esse aumento que foi aprovado com o seu voto e o voto do seu vice, hoje, Fernando Foloni. Eu me posicionei contra esse aumento porque achei de uma forma absurda, de uma hora para outra, aumentar 400%, quando a inflação aí fechou em 10% naquele ano. E nós estávamos passando pela maior crise que o país já viu. 10 então, segundos, eu pergunto candidato. para o senhor, candidato, de uma forma bem tranquila. O senhor acha que a população ficou contente em receber esse aumento? O candidato Ayrton Pegoraro tem 3 minutos para fazer a sua resposta. Um momento, candidato, para que o cronômetro esteja na tela. Pode iniciar. Eu percebo nessa votação uma atitude politiqueira e baixa. Porque o que aconteceu foi o seguinte: na realidade, a reclassificação não é aumento de impostos. O que aconteceu foi o seguinte: existia uma tabela de classificação de imóveis na cidade que seria começando do centro da cidade para os bairros. O centro da cidade paga uma quantia e depois proporcionalmente. Desde 98, por uma omissão das autoridades, os bairros, principalmente os bairros nobres que existiam na cidade, talvez esse que o senhor esteja se referindo, desses bairros nobres que o senhor está andando, que houve um aumento realmente, houve de fato, mas qual que é esse aumento? Simplesmente foi reclassificado e colocado no máximo como centro da cidade. O que acontece é que pela escala anterior, haviam algumas pessoas na cidade que estavam sendo privilegiadas. Então o que acontece? Bairros nobres, condomínios fechados, por falta da classificação de uma lei própria, estavam pagando como se fossem conjuntos habitacionais. Eu entendo também que numa época de crise, a gente tem que pegar e investir realmente em quem precisa. Então, numa época de crise, as pessoas perdem o emprego, precisam mais da prefeitura. As pessoas que têm um plano de saúde deixam de pagar e acabam sobrecarregando a rede de saúde pública. As pessoas que têm dinheiro para pagar uma escola acabam também deixando essa escola quando perdem a arrecadação e acabam indo para a rede pública. Com isso, acaba comprometendo sempre em épocas de crise os cofres da prefeitura. Se a gente se omite e deixa de arrecadar principalmente de quem mais tem, nós estamos penalizando não as pessoas mais ricas, mas sim as mais pobres, e é uma questão de justiça. Nunca me omiti de fazer o que é o correto, nunca me omiti. Eu trabalhei, já fui no Moarama, administrador, já trabalho na minha empresa há muito tempo, sou responsável por isso, trabalho em várias entidades e eu procuro fazer o que é correto, não jogo para a plateia. O senhor concluiu, candidato?
Eu poderia também citar, nesse caso aí, que foi feita uma campanha difamatória a nosso respeito na internet, utilizando de informações inverídicas ou até mesmo da ignorância da população com relação ao tema. E a gente via a nossa face exposta junto com os outros vereadores, com o vereador Fante, com a vereadora Celise, com o vereador Deolindo, falando que eram os traidores que votaram contra a população. Eu pergunto a você, vereador, contra qual população? A que vive nos bairros nobres, onde incidiu o maior aumento? E esse aumento simplesmente foi uma questão de justiça, sendo que o limite seria o centro da cidade, 1A. Esse é o limite máximo que muita gente há muitos anos já está pagando. Então, isso que nós fizemos foi uma questão de justiça social. Vamos seguindo aqui, agora a réplica, o candidato Parraguinha tem 2 minutos para fazer a sua réplica. Quando o cronômetro estiver na tela, pode começar, candidato. Olha, achei estranha a sua fala, candidato, uma vez que o senhor fala de justiça social. Acho que o senhor não tem passado nos bairros do São Marcos, no São José, no Santa Rosa, no Santa Helena, onde lá, só naqueles bairros, teve aumento de 120, 150. Quanto à inflação, como eu disse no início, fechou em 10% no ano, 10,5%, e as coisas não acompanharam. Simplesmente a população mais carente pegou o seu carnezinho e teve o aumento de 150%, 120%. Os 400% teve aumento em outros bairros, como o senhor falou também. Mas, em questão de justiça social, tudo que foi mandado pela prefeita, que o senhor criticava, teve aprovação do senhor e do seu vice. Outro exemplo grande e factório da cidade, que a população se lembra, foi a CIP, a Contribuição de Iluminação Pública, onde também teve o voto favorável do senhor. E o pior, pegamos um ativo da iluminação do Parque de Iluminação sem saber a real condição, se os reatores estavam condenados, se os braços, se as lâmpadas estavam condenadas. Então, é difícil de entender essa aprovação num momento tão difícil, desde mais um imposto. Essa questão de justiça social para a nossa população que sofre, que hoje não tem condições até de pagar o seu aluguel, não tem uma casa própria, paga financiamentos caríssimos, qualquer centavo faz a diferença, candidato. Então, eu pergunto para o senhor, será que aprovando esse PTU, será que aprovando a CIP, que o senhor também aprovou, e tivemos até audiência pública para discutir esse assunto, porque teve cidades que não aprovaram, porque, veja bem, o que a lei federal impunha era que o município pegasse a atribuição da CIP, mas não de criar a CIP. O município, para vocês que estão em casa nos entender, tinha que pegar o parque de iluminação, ela era responsável, mas não era responsabilidade da Câmara criar o aumento, como o senhor criou junto com o seu vice, Fernando Foloni, e eu acho que foi um problema para a nossa cidade isso daí. Candidato Ayrton Pegoraro, aguarde um minutinho, candidato, para que a gente possa zerar o cronômetro e ter o tratamento isonômico. Por favor, 1 minuto para a sua tréplica. Mais uma mentira da sua parte, candidato. Na realidade, o vereador não fez nada. Quem fez foi a prefeita mandando para a Câmara. Então, o vereador simplesmente analisou e discutiu. Você, como jurista, ou é muito ruim ou é mentiroso. Tá? Então, agora vamos colocar em pratos limpos. Foi criado pelo governo federal, foi jogado para a cidade uma verba, um tributo, um serviço que não era até então responsabilidade do município, assim como era o bombeiro. Bombeiro também não era responsabilidade do município, mas ao contrário da taxa de iluminação pública, foi instituída, e essas cidades que o senhor comenta são muito poucas cidades e estão perdendo todas na justiça. Todas as cidades da região fizeram isso, então, de repente, não é só o Ayrton Pegoraro que está fazendo errado. 10 segundos. Eu acredito que 90% das cidades da região fizeram da mesma forma. Então, talvez só o senhor que esteja correto. Muito obrigado, candidato. Agora, o candidato Parraguinha tem direito a escolher mais um de seus oponentes para que faça o embate com pergunta, resposta, réplica e tréplica. Por favor, candidato Neto Leone. O candidato Neto Leone se dirige ao púlpito. O candidato Parraguinha, uma vez mais, tem 1 minuto para fazer a sua pergunta e o cronômetro já está na tela quando quiser começar, candidato. Candidato, podemos dizer que hoje o senhor está indo aí para a 5ª eleição e nós temos arquivos, né, nós temos também conhecimento de que em 96 o senhor teve a primeira derrota naquele pleito e em 2000 naquela disputa, o senhor pregava contra o prefeito da época, Araújo, que
se ele ia fazer carreira, se ele ia aposentar na prefeitura, porque a política era necessária uma oxigenação. Nós precisávamos mudar, que a política não é profissão, aquilo é vocação. E hoje, como disse, o senhor está aí na quinta concorrência, na quinto pleito do senhor, e eu acho que há um desencontro, né? Hoje o senhor prega outra situação. Como que fica essa fala do senhor antigamente e hoje, candidato? O candidato Neto Leone tem 3 minutos para fazer a sua resposta. Assim que o cronômetro estiver na tela, o senhor pode começar. Primeiramente, bom dia, candidato Parraguinha. Não tinha tido oportunidade de cumprimentá-lo. E agradeço do senhor ter me chamado, porque eu estava já me sentindo excluído do debate, né? Eu gostei da tua pergunta, eu acho interessante. Eu também sou contra que se faça carreira, que se torne política, mandatos, se torne profissão. Bem entendido, eu tenho profissão, eu não vivo apenas de política. Você sabe que eu sou formado em advocacia, há 25 anos eu exerço essa atividade aqui no nosso município. Você sabe que eu tenho outras atividades também, aliás, como músico, que é algo que eu sou apaixonado, tenho as minhas bandas. Digo que sou abençoado por Deus, que faço o que gosto e ainda tenho a oportunidade de ter um rendimento com isso, né? De receber por isso. Então, realmente, só tenho a agradecer a Deus. A partir do momento que eu fui chamado, fui convidado para entrar na política, eu não impus isso. Para mim, isso não era uma obsessão, não é uma vaidade. Em momento algum, achei que ser prefeito me faria tornar gente, ou me faria tornar importante. Eu acho que o que torna o ser humano importante é a sua humildade, é o seu trabalho, é o seu respeito com a população. Sim, realmente disputei várias eleições e não venci a todas. A primeira mesmo, eu perdi, toquei o barco. A segunda, venci, fui para a reeleição. Embora são 2 mandatos, mas eu tenho para mim como se tivesse sido um só. Foram 2 mandatos consecutivos, né? Foram 8 anos de trabalho. Digamos que tenha sido um mandato mais extenso. Mas sinto que eu fui prefeito de Bariri uma vez só. Disputei novamente a eleição passada e novamente perdi a eleição. E o que eu fiz? Toquei minha vida, exerci minha profissão, não morri por isso, não esperneei, não atrapalhei. Está aqui a prefeita Delmarino, ela sabe o respeito que eu sempre a tratei. Fiquei torcendo pela administração, fiquei torcendo pela Câmara. E volto por quê? O senhor é novo na política, mas talvez um dia o senhor perceba que a gente é impulsionado. Se as pessoas têm carinho, se as pessoas acreditam em você, se as pessoas sentem que você pode fazer a diferença, por que não ser candidato novamente? Claro que todo ciclo tem o seu fim, e eu acredito que o meu ainda não chegou ao fim. A hora que eu perceber isso, o senhor pode ter a certeza que sou o primeiro a reconhecer e pendurar as minhas chuteiras. Mas acho que eu tenho gás, tenho vontade, tenho experiência, tenho histórico de serviço prestado para a nossa população. Nosso município melhorou muito em todas as áreas enquanto fui prefeito. E tenho certeza que hoje a nossa é a melhor opção. Ao lado do meu candidato a vice, dito prefeito, o Dito Mazzotti, que também é um ex-prefeito, nós podemos sim contribuir muito com a nossa cidade. Por isso é que eu volto a ser candidato a prefeito. Quando for a hora de aposentar, pode ter certeza que a gente aposenta. O candidato Parraguinha tem 2 minutos para fazer a sua réplica, um momento até que o cronômetro esteja na tela. Pode iniciar, candidato. Olha, candidato, ouvindo, né, o senhor falar aí, volto a dizer, é um contrassenso o que o senhor falava lá atrás, porque o senhor afirmava, né, nós temos até um áudio que não é interessante trazer aqui, porque aqui nós estamos debatendo assuntos importantes. Mas o senhor falava, olha, não é hora de continuar isso daí, tem que renovar, tem que trocar. O senhor fala de experiência, mas nós sabemos, candidato, que teve muitos fatores no seu governo que deixaram a desejar para a população. E hoje nas ruas a gente sente isso. Vou dar um exemplo simples. Como no outro debate que eu perguntei para o senhor, a CESP, que nós perdemos a participação do ICMS, que confirmei o valor com o prefeito Marcos Blancieri e chega a 1.200.000 por ano, que nós perdemos para Boracé e nem a divisão o senhor conseguiu para o nosso município, como o senhor mesmo disse, que é normal em outras cidades, mas aqui nós não conseguimos. Nós temos aí o incentivo, a articulação que teve, na época que o senhor era prefeito, para trazer a Sina Bariri, e por fim acabou criando uma Sina para a população, que levaram 600 currículos na manhã, para tomar um café da manhã, e até hoje aguardam esse chamamento aí. E não vai acontecer, porque a Reseg já foi vendida até o local ali. Nós temos também a questão da lousa digital, que o senhor
teve apontamento, teve que recolher uma multa para o Tribunal de Contas. Teve o esgoto, candidato, que até hoje a população fala, olha, ele fez, como o senhor falou, mas vocês que estão no mandato hoje. Mas o senhor teve 8, teve 4 que o senhor fez o seu sucessor, que hoje é seu vice, e nada aconteceu. Então eu não sei, o senhor fala de continuar pela experiência, eu não entendo quando o senhor trata desse assunto, porque a população não é isso que a gente sente nas ruas. A gente sente que a cidade quer uma oxigenação, e pode ter certeza que, acredito que aquela vontade que você tinha em 2000, uma vontade muito maior que nós temos hoje de assumir, se Deus quiser, em janeiro de 2017, e trabalhar muito pela nossa população. Trabalhar forte, porque é o que precisa, não dá para esperar mais. Tempo esgotado, candidato, agradeço. Agora o candidato Neto Leone tem 1 minuto para a sua tréplica. Olha, candidato Parraguinha, te garanto que a tua vontade de trabalhar pela cidade não é maior que a minha. E se alguém aqui está tendo contrassenso, é o senhor, que subiu no meu palanque há 4 anos atrás, é a mesma situação. Lá eu era o bom, lá eu era o candidato certo. E eu perdi a eleição, quer dizer, só adiou, né, o projeto de voltar a trabalhar para a nossa cidade. Então, falar em contrassenso me parece bastante complicado para o senhor, né, que subiu no meu palanque, me apoiou e se elegeu vereador junto comigo. Então, fica bem colocado. E naquela época, quando eu falava que precisava mudar porque a situação era ruim. E hoje eu volto a ser candidato porque acho que posso contribuir mais. Porque entendo que o município, em momento de crise, não pode ficar arriscando, né, trocando o certo pelo duvidoso. Por isso que volto a ser candidato. E com relação às coisas que o senhor falou, realmente eu não exerço o mandato. Os outros candidatos que estão aqui exercem, eu não exerço. Então não queira transferir para mim a responsabilidade que é do senhor. Muito obrigado. Obrigado aos candidatos Parraguinha e também Neto Leone. Encerramos assim esse terceiro bloco do Eleições 2016, debate na Clube. Agradecemos mais uma vez a você que está nos acompanhando pelo site da emissora, o www.baririradioclube.com, e também através dos 570 AM da Bariri Rádio Clube. Nós vamos para um breve intervalo para tomar uma aguinha, né? Até porque somos filhos de Deus, e voltamos já já.